Vai começar o culto, é o pastor que vai pregar agora, viu? Tchau, gente. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Glória a Deus. Boa noite, boa noite, boa noite. Queria iniciar já recomendando, lá no Verbo Shop, a nossa indicação de hoje, esse livro de Rick Renner. Como título ele tem: Como manter a cabeça no lugar neste mundo louco. Nos tempos de hoje, saber como estarmos voltados, firmados para Deus, para a palavra, e saber se manter, se posicionar. Rick Renner, visita aqui o Verbo Shop. Você tem grandes nomes ali, grandes títulos para a sua edificação. Já li esse livro, é bênção de Deus, recomendo demais, amém? Você podia ficar de pé? Cadê o povo de Deus que ama orar? Amém. 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 Eita glória, desse lado tem gente que gosta de orar? Amém. Então eu senti uma direção, estava rindo muito ali com os pastores, quebrando o gelo, pastor Jordano, pastor Jorginho, Ivanite, Paulinha, Soraya, a turma que estava ali dentro. Mas sabe, irmãos, eu tive uma direção aqui, porque eu saí de casa hoje com o coração contrito, apertado. E sabe que para chorar eu não precisa muito esforço, não. Mas enquanto eu estudava hoje à tarde, vai ter sim uma ministração, e eu quero tirar 5 minutos para isso. Aleluia. Eu vi tanta coisa que está acontecendo em Israel. Eu não quero te assustar, eu não quero te apavorar. Não, nós vamos tirar 5 minutos para orar por um povo. Pela Palestina, pelo povo de Israel, os judeus. Todo aquele contexto. Sabe por quê, irmãos? Israel tem um certo comprimento. E a faixa de Gaza é um tamanho mínimo comparado com ele. Equivalente a 350 quilômetros. E de alguma forma, essas pessoas arquitetaram um mega ataque. Eles não têm tanto espaço. Israel abraça a Palestina, a faixa de Gaza, perdão. Eles podem vir como vieram. Com parapentes, pularam, e de parapentes com aqueles ventiladores aqui, aquelas hélices atrás, e eles caíram lá dentro. Outros vieram pelo mar e adentraram a Israel. Outros derrubaram os muros e atacaram. E são tantos vídeos, gente, de crianças sendo levadas como animais em gaiolas, mulheres sendo levadas para serem exploradas sexualmente, escravas sexuais, idosos. São tantas pessoas. Eu saí de casa com o coração apertado. Você tem filho, sabe o que é isso? Você tem ideia do que é pegar seu filho e levar, e você saber que quando vai ver aquele, se um dia ver de novo. Então eu pediria a Jonas, por direção no Espírito, Jonas e o louvor, toca um louvor baixinho. E você, irmão, se você quiser, se ajoelhe, fique de pé, transite dentro da igreja. Mas esses 5 minutos aqui será para nós intercedermos por esse povo, pela paz em Jerusalém, pela paz naquela região. Fica livre, sai do teu lugar se quiser. Fecha teus olhos, não atenta para a oração do irmão. Se quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Aleluia. Veja, a vinda está tão perto. A paz não está tão longe. As sombras que nos seguiam, A paz reina aqui no lugar. Você que está se cristal do nosso orgulho ao chão, ao chão. Veja, a vinda está tão perto. Prova
a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o Veja, a vinda está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até meu coração se deu. Veja, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o Rei? Veja os de outros reis dobrados ao chão. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o Rei? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Único Ninguém pode mais que o nosso Deus. Aleluia. 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 Você pode sentar, irmãos. Aleluia. Como eu comecei dizendo, você pode sentar, pessoal, fique à vontade. Fica aí, Cleito, para não ficar sozinho. Aleluia. As estratégias dele, gente, foi tão bem arquitetado. Lançaram, uns dizem mais de 2.000 mísseis, outros dizem mais de 5.000 mísseis. E distraíram aquelas pessoas. E eles entraram por outras partes.
E no contexto do que eu vou ministrar hoje, tem tudo a ver pelo fato de nós estarmos sendo distraídos por coisas que têm sido roubado. Nós temos sido roubados em muitas áreas e pagando um preço. Aleluia. Eu me contei aqui que... Aleluia. É porque muitas vezes nós realmente estamos displicentes em várias áreas de nossas vidas. E certas vezes nós pagamos uns preços altos. Ficamos no prejuízo. Mas Deus é poderoso. Amém? Vamos em frente. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu vi essa semana um estudo, uma ministração de um pregador, e me impactou. Ai, Pai do céu, Espírito Santo, toma de conta. Você está preparado para receber uma palavra poderosa? Vai mexer com você, irmão, assim como mexeu comigo. E essa palavra não é para quem faltou, ou pode ser para você que está ouvindo, que está assistindo através do YouTube. Mas ela é para mim e para você que está aqui hoje. Aleluia. E olha o que esse ministro disse. Recebe aí. Ele diz que tem um texto na Bíblia que para ele é o mais triste da Bíblia. É o texto mais triste da palavra. Isso me chamou a atenção. Qual seria o texto mais triste na Bíblia? O momento que Jesus foi crucificado? O momento da traição? Qual seria? A morte dos nossos irmãos? E ele diz, lá em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 15, ele fala assim: e aquele que não for encontrado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E aí ele começa a esmiuçar aquilo que ele tinha falado. E aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Quem aqui tem seu nome escrito no livro da vida? Levanta a tua mão. Eu vi gente fazendo assim. Eu acho que ele quase aí lembrou que tinha algum problema e baixou a mão. Quem tem seu nome escrito no livro da vida? Levanta a tua mão. Você tem convicção disso? Aleluia. Aí ele falava assim, ó: você pode continuar pecando, mentindo, louvando, trabalhando, pastoreando. Olha que coisa dura. Pastoreando, tocando, adulterando e fazendo tantas outras coisas. Pode até estar recebendo apoio, mas o principal pode estar faltando: o seu nome escrito no livro da vida. Irmão, se você tem o temor de Deus, essa é a hora que ferve por dentro. Se você é cristão, você dizia dizer essa hora: eu tenho convicção. Aleluia. Porque infelizmente tem muitos que estão duvidosos hoje. Tem muitos que nessa hora, aleluia, o processador já está. Mesmo que pessoa aceite, mesmo que seus amigos aceitem, Deus nunca vai aceitar, irmãos. Aleluia. Mexe com a gente, não mexe? Você ouviu uma palavra dura dessa? Ele diz: Deus nunca vai aceitar. Fuja de tudo isso para não ouvir do Senhor naquele grande dia o que está escrito no Evangelho de Mateus 7:23. Ele diz: então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aleluia. Hoje é noite de salvação, irmão. Sabe, a tua vida vai mudar a partir de agora. Você sabe que
com quem eu estou falando. Você não vai sair daqui como você chegou. Aleluia. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Irmãos, eu queria citar aqui um exemplo bem interessante, muitos aqui conhecem. Há uns anos atrás, houve uma decisão de futebol, chamado Taça Libertadores da América. É um sonho para muitos times. E o time que eu torço, né? Eles estavam na decisão depois de 38 anos, se eu não estou enganado. E foi um dia épico, foi diferente, porque depois de tanto tempo, esse time consegue chegar lá e logo de cara, e ali eles estão perdendo, e naquela dificuldade e tal, e no final ele vai e vira o jogo, e foi aquela festa toda, e um sonho para qualquer torcedor, um sonho para quem gosta desse esporte, um sonho para quem torce para aquele time. Uau, que festa! Mas sabe que alguma coisa aconteceu lá atrás com algumas pessoas? Muitos que viviam um sonho como aquele, e tendo condições de ir para outro país assistir a uma decisão daquela, quando eles chegaram no aeroporto, eles tinham comprado as passagens, mas quando chegaram lá, as passagens não existiam. Você imagina o tamanho da frustração desse povo? Você tem ideia do tamanho da frustração dessas pessoas que chegaram lá, esperaram tantos anos, gastaram tanto, investiram, pagaram, e quando chegaram lá não existiam as passagens para ele vir. Eles perderam aquela festa, e foi uma repercussão, e foi uma esculhambação. Agora imagine você, meu irmão, e se isso já é uma grande decepção, imagine você chegar no céu, e na hora da chamada o seu nome não está registrado lá. Qual será a reação dessa pessoa que não vai ser você? Qual será a reação? Mas se eu estava constantemente na igreja, mas eu dei tantas ofertas, olha, eu ajudei tanto um vizinho que eu tinha, nas campanhas que tinha de tal departamento eu contribuía, eu era presente em tudo, eu servi, eu me afastei de tantas pessoas para servir na igreja. O que aconteceu? Mateus 7:23, então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Aleluia. Sabe, irmãos, quando esse homem falava, eu parti para dizer assim: onde é que eu estou errado? O que é que eu estou errando? O que é que eu estou fazendo errado? Porque eu tenho me esforçado e creio que meu nome está rolado no livro da vida. Você crê também, irmão? Você tem convicção disso? Aleluia. Eu queria citar 2 exemplos aqui na Bíblia. Contextualizei para que você se situasse melhor. Mas vou contar 2 exemplos aqui na Bíblia. Você pode abrir a Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 15. Eu vou ser rápido agora, porque o tempo ficou mais curto. Eu coloquei como tema nessa mensagem o título de Pequei, e agora? Pequei, e agora? Nós vamos falar sobre pessoas que desobedeceram a Deus. Primeiro Samuel capítulo 15 diz, aqui conta a história de Saul. Do versículo 2 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque, pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel, quando este saía do Egito. Portanto, vai e ataque aos amalequitas, destruindo totalmente aquilo que
eles tiverem, não poupem ninguém. Olha as ordens que o Senhor deu para Saul. No versículo 9 ele diz: mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo o mais que era bom. E isso não quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. No versículo 13 diz assim: Samuel encontrou Saul e este lhe disse: que você seja bendito do Senhor, executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que estou escutando? Samuel pergunta a Saul, encontra ele, e eu vou só resumindo. Aí Saul vai e diz: executei o que o Senhor disse, todo fofo. E aí ele diz: mas que balido, que barulho, que berros de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que estou escutando? Aí Saul respondeu: trouxeram isto dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Se você perceber, ele recebeu uma ordem de destruir totalmente. E no versículo atrás diz que é para destruir até as pessoas, as crianças, era tudo, era totalmente. E ele vai e pega parte daquilo ali e traz. No versículo 18 diz assim: o Senhor o enviou a este caminho e disse: vai e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los, porque então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. No versículo 21 diz: mas o povo pegou do despojo as ovelhas e bois, e o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. 22 diz assim: Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrificar em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então Saul disse: pequei, mas honre-me agora diante dos anciãos do povo, diante de Israel. Volte comigo para que eu adore ao seu Deus. Aleluia. Você entendeu essa passagem, irmãos? Deus ordena a Saul que vá, que extermine aquele povo. Deus não queria nada deles, não queria saber de mais nada deles. Extermine totalmente aquele povo. E Saul vai, ouve a voz, obedece, junta muitos homens, tantos 1000 homens. E quando Saul chega de volta, Deus se arrepende de ter constituído Saul. Por quê? Porque sabia que ele não obedeceu. E quando Samuel chega, ele tenta convencer Samuel de que ele tinha feito a coisa certa. Aí entra aquela lábia do pecador, quando ele começa a argumentar, falar coisas para tentar cobrir o seu pecado. Ele dizia: não, mas nós pegamos alguns bois, algumas ovelhas, algumas coisas boas para nós oferecermos, sacrificarmos no templo ao Senhor. Aleluia. Aí Samuel disse para ele: olha, tu foste rejeitado, tu fostes afastado. No versículo 3, Deus manda Saul destruir tudo e não poupasse ninguém. No versículo 9, Saul e seus homens poupam o rei Agag, os bois, as ovelhas e tudo que era bom. Lá no 11, a palavra do Senhor vem a Samuel e diz: lamento haver constituído Samuel como rei, porque deixou de me seguir e não executou
as minhas palavras. Quantos hoje, irmãos, estão nessa posição de rebeldia, deixou de ouvir a Deus, deixou de cumprir com sua vontade, deixou de cumprir as palavras do Senhor? No versículo 13, Saul diz que executou as ordens do Senhor. Como executou? Se ele deixou de cumprir. Aí lá no versículo 13, Saul diz, no versículo 14, aí a casa cai para Saul. Samuel pergunta: que balidos de ovelhas, que berros de ovelhas e mugidos de bois são esses? Aí vem a desculpa. A desculpa era que ele pegou alguns bois, algumas ovelhas, para sacrificar ao Senhor. Espiritualizou a coisa, que é o que muitos de nós temos feito. Eu não tenho ido para a igreja porque eu cansei, fui tantos cultos essa semana. Eu não tenho servido porque está isso, está aquilo. Eu não posso mais. E vai espiritualizando aquilo que Deus não aprova. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Aleluia. A desculpa era que ele pegou alguns bois e algumas ovelhas para sacrificar ao Senhor. No versículo 22, porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que obedecer à sua palavra? Irmãos, será que Deus tem prazer em nós nos sacrificarmos, fazermos grandes esforços, grandes doações, certas coisas, do que obedecer o que Ele diz? Saul toma iniciativa própria para fazer algo, crendo que aquilo ia mexer com o coração de Deus. Será que foi isso? Quantas vezes nós temos feito isso? Tomado atitudes, indo para certos lugares quando Deus nos manda ir para outros. Fazer tais coisas quando Deus diz: ei, eu quero que você faça isso. Aleluia. Você está me entendendo, irmão? 3 entenderam. Mais um pouquinho. Aleluia. Não preocupa não, irmão. O Espírito Santo está tratando com gente aqui. Tratou tanto comigo esses dias. Às vezes a gente pensa que está fazendo muito. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que gordura de carneiros. Sabe, irmãos, tem muita gente sacrificando o que não devia. Há muitas pessoas sacrificando aquilo que Deus não pediu para sacrificar. Deus te pede para preservar coisas e você não está fazendo, mas está sacrificando outras, das quais Deus não mandou. Aleluia. Eu ouvi nessa palavra, irmãos, e meu coração se espremia. Dói. Sabe por quê? Que enquanto nós estamos intertidos ou entretidos com coisas que Deus não mandou, há pessoas clamando por essa palavra. É quando nós vemos pessoas subir aqui e dizer: eu cresci no Rema, eu cresci quando encaixou tudo que eu já conhecia, mas o Rema coloca nas prateleiras devidas tudo aquilo que nós já conhecemos, ou também vamos conhecer mais. Mas muitos pegam essa bagagem, ou essa que você está recebendo hoje, e não tem usado como devido. Aleluia. E pessoas estão esperando por você e por mim. Há pessoas que estão esperando por você e por mim para ouvir uma palavra como essa. Que ele está fazendo o que Deus não mandou, quando devia estar fazendo aquilo que o Senhor deseja. E Saul responde ao ser confrontado pelo profeta. Ele diz no versículo 30: pequei. Se rendeu, pequei, mas honre-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Veja bem, se Deus mandou uma palavra como essa para você, irmão, hoje,
É para você resolver hoje. Quando Saul é confrontado, ele entende que fez besteira, aí ele vai, reconhece, mas ele diz, mas, sabe por quê, irmãos? Saul, ele estava mais preocupado com a reputação dele, do que com a consciência do seu pecado. E sabe, o Espírito Santo, quando eu lia, quando eu estudava, quando eu passei essa tarde hoje, anotando coisas, dizia, hoje pessoas vão mudar de vida por causa dessa palavra. Porque hoje a convicção está chegando, de que nossa reputação nós temos que perder se for necessário. O que é importante é nós não perdermos a consciência daquilo que é pecado. Aquilo que nos afasta de Deus. E o que é que nos afasta de Deus? Pecado, desobediência. Nós não perdemos, nós não podemos perder essa consciência, irmãos. De você estar fazendo uma coisa e dizer, mas fulano também faz. Mas, eu vejo isso, todo mundo está fazendo. Deixa eu te lembrar de novo. Você não é todo mundo. Lembra que teu nome naquele dia que tu levantou a mão foi escrito no livro da vida. E Deus botou uma observação para você, irmão. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Automaticamente seu nome vai ser. Mas cuide para não perder, irmão. Ninguém vai correr hoje. Oh, meu Deus. Cadê os glória a Deus e os aleluia? Por que sobra para mim, Senhor? Por que, irmão? Porque você está tirando os olhos, se parecendo mais com o mundo do que com Deus. Aleluia. Já há irmãos que têm vergonha dos irmãos que oram, que se comportam como crentes, porque hoje você tem que se parecer mais com o mundo. Seja, se é ser brega, vamos ser brega, mas meu nome está lá. Preserve o seu nome escrito. Às vezes é um pratinho de lentilha, irmãos. Isso é para mim e para você. É um pratinho de lentilha, um tira-gosto. Deixa eu dizer isso para você entender. Tem gente que entende melhor o que é tira-gosto do que é lentilha, não entende? Então um tira-gostozinho, um negocinho. E o nome apaga, irmão. Aleluia. Você pode abrir sua Bíblia no 2 Samuel, no capítulo 12. Jesus. Aleluia. Hoje é dia de concerto, irmão. Hoje você recebeu uma palavra poderosa hoje de manhã. Eu estava em casa assistindo no YouTube, consertando umas coisas, estudando. E o poder na minha sala, eu e um passarinho, e esse passarinho gritava, e eu dizia, eu vou correr aqui dentro. Os vizinhos vão dizer, lá vem o doido. Rabachuri arabas. Ekamanassúrias. Depois a gente recebe uma palavra, como recebemos agora há pouco. E essa não é diferente. Deus está te tratando. É um bálsamo em nossas vidas. Estamos analisando nossas próprias vidas. É melhor do que analisar dos outros. Vamos cuidar da nossa. No versículo 1 diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e disse: perdão, jeito que eu chorar é comigo mesmo. Ai, Jesus. Espírito Santo. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre.
O rico tinha ovelhas e gado, e grande ovelhas e gado, em grande número. Ai. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com os seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer aos visitantes que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. No versículo 5 diz: então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Versículo 6: e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez coisa dessas, e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi sobre Israel e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa do Senhor e as mulheres de seu senhor, em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor? Versículo 9, não é isso? Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser a sua mulher. Versículo 11 diz: assim diz o Senhor: eis que farei com que a sua própria casa de sua própria casa venha um mal sobre você. Tomarei as suas mulheres e a sua própria vista, e as darei a outro homem, que se deitará com elas, e em plena luz do dia, porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel, e em plena luz do dia. Aí no versículo 13 diz assim: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá, mas porque isto, perdão, só até aqui mesmo, né? Versículo 13, então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Aleluia! Entendeu, irmão, essa passagem? Aleluia! Então, eu acredito que o pecado de Davi foi mais grave do que o de Saul. O pecado de Davi teve adultério, teve assassinato. Torna algo mais agravante. E Deus disse que iria expor o pecado dele. Disse também que a espada não se apartaria da sua casa. Olha a pressão na cabeça desse rei. Citamos o exemplo de Saul, passamos para o exemplo de Davi. Diante do confronto, qual foi a resposta de Davi? Quando Saul começou a se explicar e dizer: olha, mais, e se explicando e tentando ludibriar, tentando fazer aquela média com o profeta, Davi diz: pequei contra o Senhor. Aleluia. Então qual a diferença entre a resposta de Saul e a de Davi? É que a de Davi não tinha um mais. A de Davi não tinha um mais, irmãos. Qual a tua resposta hoje para Deus, para aquele errozinho? Será que a partir de hoje ainda vai ter um mais? Ou vai ter de: Senhor, me perdoa, eu pequei contra ti. Aleluia.
E ele disse: eu não estou preocupado com as consequências, e sim com o meu relacionamento com Deus. Davi, ele não estava preocupado com o que viria sobre ele. A casa dele ia se levantar contra ele. Ele perdeu aquele filho. Ele ia perder tudo que Deus falou. Mas ele disse: não importa as consequências. O que importa é a minha paz com Deus. Amém, igreja? Davi, ele entra em jejum, fica deitado no chão por dias. Ele não se preocupou com se o profeta iria honrá-lo diante do povo. Não se preocupou se o pecado seria revelado à população. Ele só queria restaurar. Ele só queria restaurar o seu relacionamento com Deus. Quantos hoje estão dispostos a restaurar seu relacionamento com Deus? Pode dizer amém, irmãos. Não se encabula não. Você não precisa ter vergonha, se preocupar com o seu... Se preocupe em consertar nessa noite. Pastor, o senhor está me pressionando. Veja que os profetas pressionaram um rei. E ao mesmo tempo eu sou pressionado também a ajustar coisas na minha vida. Então eu não temo dizer para você, porque eu já falo para mim mesmo. Quantos estão dispostos a se ajustar nessa noite? Aleluia. Saul, ele sentiu remorso. Saul, ele ficou e começou a pedir para: ei, vai na minha frente. Não expõe meu pecado não, eu sou o rei, vamos comigo. Vem na minha frente perante o povo, para que as pessoas não saibam que eu pequei, do que eu fiz. Ele estava preocupado com a pessoa dele. Davi disse: não quero saber de nada, eu quero reconstruir tudo, eu quero servir, reconciliar-se com Deus. Enquanto Saul teve remorso, aquele arrependimentozinho que passa agora e amanhã você está fazendo a mesma coisa. Davi, ele sentiu arrependimento. É quando ele escreve o Salmo 51 e diz: Senhor, tira tudo de mim, só não tira a tua presença. Se você perder a presença de Deus, você está morto. Se nós perdermos a presença, nós estamos entregues. Shamanasúria. Senhor, sem você eu não vou. Diz para ele: sem você eu não vou. Deus não suporta um coração contrito e arrependido. Não brinque de igreja, irmão. Não brinque de clube social. Para onde você vai quando sair daqui? O que está programado para hoje? Chavassuquirias. Meu Deus. Lá em Mateus 5:8, eu já estou terminando. Diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Irmão, Deus não te trouxe aqui hoje para te sufocar e te acusar de nada. Deus está te dizendo: ei, sai desse lugar e vem se reconciliar comigo. Se tem alguma coisa para consertar, conserta hoje. Se tem alguma coisa para você colocar em ordem, coloca hoje. Porque bem-aventurado os limpos de coração, porque vai me ver. Vai me ver. Vai me ver, irmãos. Aleluia. Apaga as luzes aí, por favor. Vou passar um videozinho, ele é curto, mas você vai tirar as conclusões nessa noite do que Deus está falando para você.
Você pode ficar de pé. Obrigado, irmãos. Pode deixar assim, deixa aí pausado. Esse vídeo ele mexeu comigo, porque traz à memória aquilo que vai acontecer quando vai ser separado as ovelhas das cabras, dos bodes. Falou muito sobre isso, hein, Luzmar, nesse evangelismo. Irmãos, essa palavra não é uma palavra de carapuça. Isso é uma palavra de alerta. Se você está aqui hoje, Deus te trouxe aqui hoje para você receber, assim como eu recebi, uma palavra que fala com a gente e deixa claro que uns vão entrar, outros não vão. Uns, o nome está aceso. Aleluia. E sabe, nos comentários desse vídeo dizia assim: pare de esperar. Nossas escolhas de hoje definirá a eternidade. Esse dia, ele chegará para todos nós. Eu queria perguntar a você que está nessa noite, que ouviu uma palavra como essa, que mexe com tudo da gente, ao ponto de nos fazer refletir, pensar, como tem sido nossos dias? Como tem sido nossos dias? Num tempo como esse, num mundo louco como esse, que nós precisamos estar com a cabeça no lugar. Como se manter firmes, conscientes, num mundo como esse, onde pessoas já se adequaram a fazer pequenos delitos, pequenos pecados, outros já têm pecados de estimação. E eu orava e dizia: Senhor, mais uma vez eu tenho que dar uma palavra como essa, Pai. Mais uma vez o Senhor vem a me usar para jogar tão duro. Não seria bom nós estarmos correndo aqui e tal? Mas Deus disse: foi para isso que eu te chamei, para resgatar pessoas que hoje precisavam ouvir essa mensagem. Vai chegar o dia, irmãos, que vai ser separado aqueles que foram fiéis até o fim, que foram como Davi, que reconheceu e não foi se justificar. E o profeta diz para ele: você não vai morrer. Já Saul tentou convencer o próprio profeta, mas cadê aqueles que hoje não estão preocupados com a sua reputação, e sim com um conserto com Deus? Onde estão os corajosos que dizem: Senhor, eu pequei, mas me perdoa? Não precisa você me dizer não, irmão. Você não precisa me dizer não. Fala para Deus aí onde você está. Faz um conserto com Deus nessa hora. Fecha teus olhos, curva tua cabeça e diz: Senhor, contra você eu pequei. Se esvazia de você. Ei, vença você mesmo. Vença você mesmo. Aquilo que está te impedindo de reconhecer que tem feito coisas erradas. Aleluia. Aleluia. Faz teu conserto, irmão. Aleluia. Pare de esperar. Nossas escolhas de hoje definirá a eternidade. Lembre-se que esse dia chegará para todos nós. O dia que nós vamos prestar conta. O dia que estaremos face a face. E hoje é o dia de você reconhecer, mudar, consertar. Aleluia. Tem alguém no nosso meio que entendeu essa mensagem, que deseja nessa noite fazer um conserto com Deus, lembrando que o seu nome precisa estar escrito no livro da vida? Tem alguém no nosso meio que gostaria de fazer esse conserto hoje? Se tem, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Alguém que precisa se consertar, se ajustar. Alguém que não aceitou Jesus ainda, que diz: eu quero mudar de vida. Eu quero que no dia
que estivermos presentes de Deus, à frente do Senhor, o meu nome esteja lá, eu não seja decepcionado. Tem alguém no nosso meio? Se tem, levanta uma das suas mãos, nós vamos orar por você. Vamos fazer uma festa nesse lugar. Aleluia. Então que Deus te dê uma nova oportunidade em outro momento. Mas hoje é dia, irmão, de fazermos concertos. Leva essa palavra com você, não deixa ela aqui não. Medita nela. Lembre-se, Davi reconheceu, Saul se preocupou com a reputação dele. Os resultados foram totalmente diferentes. Amém? Você recebeu dessa mensagem, irmão? Amém, igreja? Amém. Aleluia. Você pode sentar, sejam abençoados na prática dessa palavra.